o acesso. Já estou começando a gravar a aula agora. A partir desse momento a aula já começa a ser gravada. E na sequência eu disponibilizo aí o link do vídeo na pós-aula desse encontro 7 que eu vou mostrar para vocês aí no Ava. Estou abrindo aqui já alguns arquivos para que vocês tenham aí como fazer a revisão, né? Vamos falar assim. Dá uma olhada aí se tiver necessidade. Lembrando que o material para essa nossa aula eu disponibilizei no Ava, na seção 2.3. Também já vou mostrar aí para vocês. E deixa eu dar uma olhada aqui. 7. Vamos lá. Esse encontro 7, nós temos aí um avanço, né, sem querer falar de desodorante, mas nós tivemos um avanço na disciplina. Vocês vão perceber que é a seção 3.1, que ainda não está disponível para vocês no AVA, tá? De qualquer forma, a ideia é que a gente possa... Vou mostrar aqui, ó, já vai aparecer na tela para vocês. Aí, ó. Então, esse aí é o material que eu disponibilizei, que seria do próximo... Que está no livro, tá? Independente de vocês terem o acesso nessa sessão, só vai abrir dia 13, se eu não me engano. Quer ver, ó? Disponível a partir de 13 de abril. Tá? Mas, de qualquer forma, eu penso que dê para a gente, entre aspas, dar uma avançada aí no conteúdo. E vocês vão perceber, ao longo desse material, que é a parte um pouco mais já prática, né? No sentido de entender todo o fundamento e conceito da disciplina, modelagem de dados. Perdão. Que é o que nós estávamos falando no começo das aulas presenciais, né? Nós tivemos aí que alternar aí a disciplina, né? No começo, mas deu para a gente ter uma introdução, chegamos a fazer uma atividade em sala de aula. Isso foi importante porque essa parte vai ser aí fundamental. Agora, aqui na sessão... deixa eu ver aqui, ó. Se eu fiz uma atividade... Não. Eu vi que muitos aí começaram a questionar, né, quando a aula não era online, né? Eu postei aqui, ó, na seção 2.2, a atividade valendo ponto. Deixa eu abrir aqui a atividade. Vou baixar o material. Eu tenho material, mas é só para vocês verem como que é o processo aqui, né? A gente clica na disciplina, ela baixa aqui o PDF, no caso é um PowerPoint, né? E a atividade estava no último slide ali, né, do PowerPoint. Agora deixa eu abrir para vocês o PowerPoint. Então vamos lá, vamos abrir aqui o PowerPoint. Não, não é essa aqui. Vai abrir errado aqui, peraí.
Não sei por que ele abre as coisas que... Ah, esse daqui é interno, é por isso. Já vai aparecer aí para vocês. Tá, então esse aqui foi da aula passada, ó. Esses slides aqui tem um áudio, né, no slide. E no áudio eu coloquei aqui, ó, no final, nesse último slide, que a gente chegou a fazer até em sala de aula, né? Eu gostaria que fosse feita aqui uma representação nos moldes aí da modelagem referente às entidades, os atributos aí, os relacionamentos, tá? E aí deixei da seguinte maneira: quando nós voltarmos aí, né, tivermos aí a nossa aula presencial, e aí vocês me entregariam essa atividade individual, né, valendo pontos aí. E pelo que alguns alunos já me sinalizaram, que ainda não sei se tornou oficial, mas parece-me que o retorno, as provas começariam aí próximo dia 20, né, de abril. Mas vamos deixar pré-estabelecido que sim, e que seria aí o momento do dia da prova, que nossa prova provavelmente seria dia 24, sexta-feira, e aí vocês me entregariam. Então isso é um ponto, tá? Só para tirar dúvida aí do pessoal que a princípio estava questionando, né, que atividade é essa e tal, mas está tudo lá, eu deixei bem claro ali, tá gravado e tal, mas eu reforço aqui para a gente poder fazer isso. Outra informação importante, deixa eu ver quantas pessoas, né, estão com 17 pessoas aqui, 18. Outra informação importante é que na aula de hoje, nós temos aí um período da aula do modelagem, e na sequência, a gente vai interromper essa aula, nós vamos sair aqui dessa sala virtual e vamos entrar na outra sala, que é o projeto integrado. Tá, então nós vamos ter aí as duas aulas, que pode ser aí uns 30, 40 minutos antes de terminar das 11 horas, aí a gente entra na outra sala, tudo bem? E aí, no final, eu volto a comentar sobre isso. Bom, então, eu estou aqui dando uma explicação, então, para esperar a sala encher um pouco mais aí. Agora eu pergunto a vocês, como é que tem sido como é que vocês estão percebendo a presença da, né, da sala de aula aí, aqui nessas aulas, nesses encontros? Tem um número expressivo? Como é que vocês estão percebendo? Só para ter uma ideia, se eu espero mais um pouco ou não. Normalmente umas 23 pessoas aí, eu acho. Não tenho certeza. Eu concordo com o Ricardo. Acho melhor esperar mais um pouco. Mas é com o senhor, sabe? Por mim, tanto faz. Tá bom, Cássio, obrigado. É o que eu estou dizendo, eu estou dando aqui, porque de qualquer forma a aula vai ficar gravada, né? Não, não é por isso que a gente, entre aspas, né, ficaria aqui esperando sem alguma coisa aí acontecendo, né? Então eu só estou dando aí uma explicaçãozinha, alguns detalhes, tá? Mas eu vou ter que falar de novo isso daqui para o pessoal que for entrando aí ao longo da aula. Então eu vou acompanhando. Nós estamos com 19 pessoas aqui. Entendo que tem muitas, pode ser que tenha pessoas que não tenham, como é que se diz, como acessar, ou tem alguma dificuldade, né, no sentido não técnico, mas no sentido de não ter possibilidades de ter a internet e tal. Isso faz parte também, né? Então, de qualquer forma, eu sei que tem alguns alunos já me relataram isso, né? Mas vamos tocando aí, né? E vou dar aqui então início. Deixa eu só fechar isso aqui. Então vamos lá. Então, diante desse conteúdo, entre aspas, novo aí pra gente, como eu disse, eu vou seguir
aqui, ó, observando esse encontro que nós deveríamos, teoricamente, estar, porque acontece o seguinte, no AVA, os encontros vão até o número 3, né? Então, se nós estamos no encontro 7, teoricamente, eu poderia ter amarrado dois conteúdos aqui, para que não avançamos aí para a unidade 3, porque a ideia é que a unidade 3 e 4 seja para o próximo bimestre, né? A pré-prova. Mas vamos lá, gente, vocês vão entender o porquê que eu trouxe essa proposta aqui, ó, da modelagem, para poder complementar. Tem gente na lista de espera aí de chamada. Para mim não aparece. Deixa eu abrir e fechar de novo aqui. Não, para mim não está aparecendo. Quando tem, eu recebo uma notificação para eu liberar, tá? Como é que você identificou isso, Cássio? Eu tava avisando o Samuel para ele entrar aqui. Ele não tinha entrado ainda. Aí eu passei o link para ele e ele falou que ninguém tá aceitando ele na chamada. Eu não sei se é problema do aplicativo, se eu passei o link errado, mas acho que eu passei o link certo para ele. Ele não deve estar tentando entrar no projeto integrado? Pode ser, hein? Aí eu já não sei. Isso tem que ser o mesmo, pô. Como eu falei. Ó, entrou mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver quem. E você falou Samuel, né? Não é? Não, Samuel ainda não. Vai eu tirar a prova. Bom, vamos tocando. Aí para mim aparece aqui, assim como quando eu acessei aqui, vocês todos estavam como pendentes. Eu tive que ir liberando aí. Não sei porquê, tem algumas aulas que eu não preciso liberar ninguém, não. Já aparece. Mas se apareceu, saiu mais alguém aí. Mas vamos lá, tá? Então, de qualquer forma, pode sinalizar aí qualquer problema técnico, alguma coisa, vocês me sinalizam aí, enquanto eu estiver comentando. Bom, então, o que a gente vai ver aqui é um complemento do que nós já havíamos visto em sala de aula, no sentido de documento, né? Qual é o documento ideal complementar e que faz o fechamento, né, de todo esse processo de modelagem de dados. Ou seja, a gente tem aí o diagrama, né, de entidade e relacionamento, que aí ele fica um pouco mais próximo do modelo lógico. A outra coisa que eu vou reforçar aqui é o seguinte, ó, as nossas próximas aulas, eu vou fazer uma revisão aí, que seria dia 10, que a princípio é feriado, mas eu vou ver com a Vera como que a gente vai tratar isso, porque, sinceramente, eu não sei como é que vai funcionar. Eu não sei se a gente vai ter aulas, não, mas até lá dá tempo para a gente discutir isso. Mas, de qualquer forma, nós temos ainda o dia 17. Tá? Então, eu vou fazer uma revisão. Então, esse material de hoje, ele para encerrar aí, no sentido de conteúdo para o primeiro bimestre, tá? Então, aqui nesse material, ele dá um exemplo aqui e tal, de um salão de beleza que precisa controlar os seus clientes e funcionários, né? No sentido de criar uma modelagem. Então, quais são os requisitos importantes aqui, né? Então, ele coloca que o cliente tem que ser cadastrado, armazenando, por uma questão de faturamento e criar fidelidade, um cartão.
e também os fornecedores, ela quer cadastrar os produtos, fornecedores e os prestadores de serviço. Então, percebam que existe uma problemática aqui, onde o enunciado sugere, né, quais são as entidades, quais são os atributos. Então, dá uma questão aí voltada para esse ponto. Então, isso é o fato, né? A dificuldade é interpretar aqui e jogar para um diagrama, mas tudo bem, vamos seguindo aqui, onde nós vamos perceber que existe uma questão teórica aqui fundamental, ou seja, para que nós possamos ter um entendimento desse processo, é fundamental entender que existe o quê? Um ciclo de vida do banco de dados. Tá? Então, é fato aí, ó, que nós temos 6 fases, né, sequenciais, que nós vamos entender, ó, aqui, estudo inicial do banco de dados, que são os requisitos do problema, que a gente acabou de falar aqui no exemplo, né? Na sequência, o projeto começa a ser desenvolvido naquele modelo conceitual, onde nós temos lá uma representação gráfica simples, não detalhada, né? Mas que já começa a traduzir da escrita para uma representação na linha de modelagem de banco de dados. E aí vem, dentro ainda desse projeto, né, a criação também do projeto lógico, após o modelo conceitual. E o modelo físico, ou seja, são 3 momentos do projeto onde há uma evolução de desenvolvimento de representação gráfica, né? E, por fim, aí, a implementação, que é a instalação do próprio sistema gerenciador de banco de dados, onde, finalmente, né, você tem a instalação, a criação desse banco, logicamente que é a fase de teste, e também a operação e manutenção desse banco de dados. Então, isso é o ciclo de vida de um banco de dados. Isso é importante, esse conceito, tá? Não necessariamente decorar o que cada um significa e tal, mas sim que existem 6 fases para um ciclo de vida de banco de dados. Então, percebam que, de qualquer forma, que ele está trazendo da questão teórica o que a gente já havia meio que feito um pouquinho na prática, né? Mas vamos lá, ainda assim, existem 2 estratégias para a gente iniciar um método para criar uma modelagem de banco de dados. Nós fizemos isso na prática e agora vamos falar como que existe isso na teoria, porque é importante, né, saber por que nós fizemos daquele método, daquele modelo, exemplo, lá na sala de aula, por exemplo, tá? Mas olha só, para modelagem, a estratégia top-down, o nome já sugere, né, de cima para baixo, deixa eu ver se tem alguém aqui pendente. Não. Top-down, ou seja, inicia-se identificando o quê? Um conjunto de dados em algum documento, em algum sistema, uma planilha. Então, deixa eu ativar. No grupo ali, o professor, tem mais gente além do Samuel que não tá conseguindo entrar na chamada, viu? Então, mas vamos só dar um parênteses aqui. Cara, para mim tem 24 pessoas, aumentou, né? Tava 19 e tal. Agora, não é uma questão para eu liberar, só não consigo visualizar aqui isso que você está falando. O problema pode ser outro, hein?
Você quer que eu passe um link para você e eles... Deixa eu ver aqui. E eles tentam acessar por esse outro link aí? Quer tentar fazer isso? Sei lá, não sei se vai resolver. O Samuel dá pra ver que ele já entrou, então acho que agora foi. Então, não é um problema a princípio aí da minha liberação, né? Sei lá. Se fosse, apareceria. Ou talvez deu problema no aplicativo dele, tá mostrando que ele não entrou na reunião, mas no seu sistema ele já tá. Aí você podia fazer é expulsar ele da chamada para ele entrar de novo. Tá, vamos lá. Peraí que eu Ele perdi. disse que agora foi, ele disse que agora foi. Eu perdi a tela aqui, peraí. Eu perdi a tela aqui, peraí. Pronto. Bom, Samuel tá aqui. Ok, então vamos lá, retomando aqui. Quando nós temos uma estratégia, a estratégia que ele cita aqui é para a gente elaborar, né, ter uma abordagem por meio do desenvolvimento de uma modelagem. Nós fizemos na sala de aula, por exemplo, vou fazer um banco de dados para uma mecânica aqui de moto. Mas como que é esse... Tem um método, como é que funciona, enfim, tem um método. Então, olha só, o top-down, né, que é utilizado para bancos de dados bem grandes, aí maiores, né, onde são empresas aí que têm uma solicitação um pouco mais interessante aí nesse aspecto. Aí, esse método, por meio do levantamento das informações, você começa a identificar um conjunto de dados, para que, na sequência, né, esses elementos sejam agrupados em cada conjunto que foi identificado. Esse processo tem a identificação de diferentes tipos de entidades. Aí, a definição de cada atributo é uma sequência. Então, percebam que, primeiro, é alocado por meio de conjuntos algumas informações, mas focado um pouco mais na entidade, porque ele é muito grande, aquelas informações. Então, você identificou que tem um cliente, que tem um fornecedor, que tem um produto, e você vai criando e identificando aí. Depois, dentro de clientes, quais são os atributos. Então, esse processo de top-down, ele é mais usado aí para um banco de dados um pouco mais parrudo, né, um pouco maior aí. Já o bottom-up, né, primeiro é identificado os elementos de dados, ou seja, aqueles itens que são agrupados como conjunto de dados. Então, no caso, os atributos, né, são identificados primeiro. Aí o exemplo da mecânica de moto, ou um supermercado um pouco menor, né, um exemplo, né, mas pode ser até uma empresa aí, distribuidora de algum produto. Então, você vai desenvolver a partir de um relatório já existente, ou de uma tela, de um sisteminha, para criar um banco de dados um pouco mais complementar, e aí você vai identificando o quê? Os atributos. Então, olha aqui, eu identifiquei que tem nome, CPF, RG, e aí vai se criando uma espécie de agrupamento para, na sequência, você identificar quais são as possíveis tabelas, né? Então, nome, CPF, RG, cliente, nome, CPF, CNPJ, fornecedor, enfim, por aí vai. Então, já é uma técnica que a gente fez em sala de aula, né? Que é mais para banco de dados pequeno. Então, por isso que eu vou fazer mais um parênteses aqui. Eu gostaria de ter passado esse material em sala para a gente entender que nós fizemos essa estratégia em algum momento. Então, percebo que isso aqui fecha. Então, eu não entendo que isso aqui deveria ser para o próximo bimestre. Entendo, sim, que deveria fazer um complemento do que nós já havíamos feito em sala, mas na questão teórica. Fecha aspas. Ainda assim, né, existe uma abordagem mista entre essas duas estratégias, que é o middle opt-down, que sugere aí meio que uma mistura, né,
né? É possível sim, porém, entendemos que há discrepância entre bottom-up e o top-down. Agora, o mais importante que eu gostaria muito de vocês darem uma olhada, é esse quadro aqui embaixo, ó, ele começa a trazer uma comparação entre modelo conceitual e o modelo lógico. É uma comparação. Então, isso daqui também é outro fator que a gente começa a se desprender um pouco do modelo conceitual, indo para a modelagem lógica, né? Avançando uma etapa. Então, uma vez que eu fui lá na mecânica de moto, identifiquei por meio de alguma estratégia, que no caso é o bottom-up, quais são os requisitos? Montei lá as entidades, os atributos, então eu sei que eu estou fazendo um modelo conceitual, representando no diagrama, né? Ok. Então, somente as entidades importantes que eu vou colocando ali. É um pouco mais genérico. Já na modelagem lógica, que é o passo seguinte, eu vou ter que observar se realmente eu coloquei ou estão todas as entidades aí, que agora passa a se chamar tabela, né? Então, ela já faz 18 anos, fica maior de idade aqui, essa tabela, então ela já tem outro nome, já é outro processo. Então, beleza. Aí, e assim vai com o atributo. O atributo não são muito especificados, apesar que a gente viu que a gente coloca ali o que é a chave primária e tal, né? E isso vai incluir todos os atributos, que agora passa a se chamar campo na modelagem lógica. A gente já vai ver isso aqui no exemplo. Chaves, né? Não são especificadas. Não necessariamente não. É bom colocar a especificação no sentido de identificar que naquela entidade, no modelo conceitual, aquele que foi sublinhado como CPF, ele já, a gente já sabe que é no modelo lógico, vai ser a chave primária, e nós temos também a chave estrangeira. Nós vamos falar isso aí já já. E os relacionamentos, né? Que na modelo conceitual, somente os importantes, que aí depois, no modelo lógico, eles precisam ser feito a inclusão de todos os possíveis relacionamentos. Então, isso é um gráfico comparativo entre essas duas modelagens, que teoricamente a lógica, você fala, tá, mas e a física? A física já é uma cópia meio que fiel da modelagem lógica, né? Porém, já pensando na instalação dentro do banco de dados. Então, vejam como essas duas colunas, modelagem lógica e conceitual, é importante a gente entender que de um processo de abstração, né, de colher informações e começar a moldar para a modelagem de dados, colocando ela numa representação simbólica, vai possibilitar eu criar um modelo lógico utilizando algumas ferramentas case já próxima de linguagem de SQL, que vocês estão tendo essa aula com o Luiz, não é isso? Para que crie-se um banco de dados. Então, é uma evolução aí, né? Interessante, que a gente precisa ficar atento, que é necessária aí para esse desenvolvimento. Bom, vou dar uma avançada aqui, ó, vamos lá. Ah, isso aqui é importante, legal. O modelo lógico, ele tem aí já as suas tabelas, com os objetos, os atributos, ainda os campos com características, os relacionamentos em verbos, né, que ligam uma tabela e outra, e a cardinalidade, que é a quantidade de vezes que cada tabela pode estar relacionada com outra. Tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Fechamento. Só ver se eu acho uma aula que eu fiz aqui. Não fiz. Bom, então, uma coisa importante para a criação do modelo lógico, né, é que isso aqui é fundamental.
No caso de relacionamento 1 para N, de navio, a chave primária do lado 1, uma tabela que seja cliente e produto, onde o lado 1 é cliente, a chave primária ali vai ser o campo, né? O primário vai ser, a chave primária vai ser CPF, ou código do cliente, por exemplo. Então, esse código do cliente, ele vai para a tabela que é N, que é produtos, como chave estrangeira. Eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? E já no caso de N para N, o relacionamento, ele tem uma tabela associativa, ele cria uma terceira tabela. Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver aí um exemplo, N para N, que seja bem claro, né? Sei lá, produto, fornecedores. N para N. Ele vai criar uma tabela associativa, uma terceira tabela, vinculando nessa terceira tabela, né, as chaves estrangeiras. Então, ou seja, as duas tabelas que dão origem a essa nova tabela, elas vão ceder aí, né, a chave primária para essa terceira tabela aí, reduzindo o que a tabela deve ter um número reduzido de chaves primárias, né, e trazendo uma tabela com identificador único. Então, essa é a ideia. Ainda assim, vamos dar uma acelerada aqui. Olha só, aí fazendo parte do documento, existe um quadro, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, chamado aí dicionário de dados. Não é só representar ela no símbolo, né, no diagrama, colocando lá os quadradinhos e tal. Eu preciso também criar uma tabela que nós chamamos de dicionário, né? Ou seja, o que significa CD underline funk, né? Não é um CD de funk, né? Pode parecer, mas o que significa isso quando alguém vai precisar programar? Vai entender que na tabela vai estar descrito o que significa o campo, qual é o tipo desse campo e o tamanho dele. Então, isso aqui ajuda e muito e é necessário para um documento, né? Então, ele é a parte onde você complementa a modelagem de dados no sentido dos processos de documento que você está elaborando. Você fez lá o modelo conceitual, fez o modelo lógico, você para ali e faz o dicionário, né? Porque senão como é que a pessoa vai entender né, esses campos aqui, né? Enfim, e por aí vai. Então, olha isso como é importante nesse processo aqui. É um diferencial para quem atua no mercado, viu? Uma dica aí que eu dou aí para vocês. É simples de fazer, dá dor de cabeça, mas é um alívio aí para quem consegue terminar, porque qualquer alteração depois no modelo físico, você tem que voltar aqui e alterar em todos os processos, no modelo conceitual e alterar, porque senão o documento fica errado, né? Mas enfim, mas é importante. Imagina você vai começar a trabalhar hoje aqui na empresa e tal, como DBA, né? O administrador de banco de dados, sei lá, ou então trabalhar com banco de dados, e aí você tem que conhecer as tabelas. Você tem que conhecer o campo da tabela funcionário, que a chave primária é o CD underline func. Mas só que às vezes, como é que você vai descobrir? Você vai clicar na tabela, vai ver escrito, mas você não sabe o que significa, você vai ter que fazer uma leitura dentro do próprio banco. Então, você recebe uma documentação, um dicionário de dados, e aí você tem essa interpretação. Opa, já sei que, olha aqui, ó, se eu precisar tirar um relatório ou fazer uma alteração, NM significa nome do funcionário. Do que você tem que adivinhar qual é o que significa, né? E o tamanho, olha aqui, ó. Pô, não está cabendo mais lá dígitos, né? Sei lá, em algum processo aqui, então eu vou aumentar o número. Então, qual é o nome do campo? Então, para isso que é importante o dicionário. Mas ele não fica só aqui, não. Ele tem uma espécie de uma ficha, né? Então, olha aqui, ele deu um exemplo aqui, ó, na sequência, mas eu quero ir para a parte prática aqui, ó. Olha só, então, esse é o completo, o modo completo que eu vou mostrar aqui agora, o dicionário. Ele tem o nome da tabela, isso é feito para cada tabela. A descrição
tabela responsável por armazenar informações do funcionário da empresa. Volume de dados. Carga, aqui é estimativa, lógico que é estimativa. Carga inicial de 140 registros. 140 funcionários, é isso que significa. Volume mensal estimado em 25% de acréscimo. Vamos pensar assim, pô, mas essa empresa vai aumentar o quadro de funcionários 25% todo mês? Vamos por partes. Isso aí é uma informação que é um requisito que foi levantado na conversa inicial com o dono da empresa, sei lá, alguém que vai fornecer essa informação para quem está desenvolvendo, e você tem que saber, falar, ó, quanto tempo você acha que você vai preenchendo esse banco de dados e tal. Então, por que acréscimo? Porque pode ser que seja demitido 40, ou demitido 20, e depois ele faz uma nova contratação. Então, aquele registro 140 vai ficar lá. Eu vou ter um aumento, independente se eu não vou apagar, né? Permanece o registro lá. Então, eu tenho não é um acréscimo de novos funcionários, então é essa linha de raciocínio aqui. Ele fala, não, mas, pô, ele tem 140 funcionários, ele vai manter os 140, todo mês vai aumentar mais 25%? Independente disso, a gente tem que entender que o registro inicial foi de 140. Mês que vem, não interessa se ele vai contratar um porque ele já demitiu. Isso não faz sentido aí para a gente, né, na questão de sistema. É a gente entender que há a possibilidade dele ter uma movimentação, aquele registro vai ficar lá, né, vai ficar fixo lá, registrado. Tá? Então, só para entender esse conceito aqui. Tempo de retenção permanente, porque você quer que eu faça um banco de dados e dura quanto tempo? Não, permanente. O tempo de retenção dele é permanente. Permissões. Quem pode mexer nessa tabela de funcionários? Somente funcionários de RH. Aqui está escrito errado, né? Gravação, leitura e gravação. Então, funcionários do RH nível A, eles podem ler, gravar e alterar, né? Então, quem tem acesso, quem pode mexer nessa tabela. E aí sim, na sequência, ó, logo embaixo, vem a parte dos atributos, né? Ó. Código, campo, né? Código func. Tipo de dado. A gente vai ver isso mais para frente. Baixar, caractere, enfim. A gente vai ver na prática isso. Tamanho desse campo. Então, o código de funcionário, ele pode ser, no máximo, 20 caracteres. Descrição, código do funcionário. Restrição é a chave primária. Essa é a tabela completa de banco de dados. E assim vai, né? O formato de data. Então, é um exemplo. E aqui eu diria que a gente fecha esse ciclo, né? Do desenvolvimento da nossa disciplina que nós vimos aí, onde eu encerro a documentação inicial com esse dicionário. Tá? Se a gente for na sequência aqui, ó, ele vai trazer um exercício, e aí sim ele traz um diagrama de entidade e relacionamento, portanto, ele é um projeto ou uma modelagem lógica, né? Aqui já é o modelo lógico, ó, porque ele é DER, né? Aquilo que eu falei lá no começo, o MER, modelo, entidade e relacionamento, é a modelagem conceitual. Então, o gráfico, a representação gráfica dele é diferente. E aí o DER, então MER, DER, né? O DER vem depois, o DER já é o modelo lógico, é um avanço, né? Aí da modelagem. Aqui está utilizando a notação pé de galinha, nós vamos falar isso mais para frente, agora não, porque a notação significa uma espécie de, como é que eu vou dizer, qual é o modelo que eu uso para sinalizar 1 para N, por exemplo? É notação pé de galinha, porque como vocês estão olhando, parece um pé de galinha aqui, ó. Aqui parece mesmo. Então, aqui é N. E aqui tem um tracinho único, então é 1 para N. Né? E agora tem o outro que é o Shen. O Shen ele tem uma outra representação, o método Shen, a notação Shen.
Então, mas a gente vai ver mais para frente, não se atente ainda com essa representação. Então, aqui é o DER. Olha aí, aqui nós temos um imóvel, uma tabela imóvel, tipo do imóvel, contrato de aluguel, inquilino, mobília, itens da mobília, proprietário, praia, não tem praia aqui porque, tá, o imóvel se for na praia. Ou seja, uma representação de um modelo lógico, né? Percebam que tem aqui o símbolo P, K, que é a chave primária dessa tabela, e FK, que é a chave estrangeira, né? Que é Foreign Key e Primary Key. Ou seja, é aquilo que eu falei um pouquinho lá atrás, né? Essa tabela imóvel, ela tem uma ligação aqui, um relacionamento com a tabela tipo de imóvel. Ela é o N aqui, ó, é 1 para N. Como ela é o N, ela recebe a chave primária, tipo de imóvel, olha aqui, ó, ID tipo imóvel, ID tipo imóvel. Aí ela muda o nome aqui, ó, chave estrangeira. Ela não sai, ela não exclui daqui, ela só cria uma cópia dentro da tabela que é N de navio e fica a chave estrangeira. Então a tabela imóvel fala assim, não é que ela fala, né? Mas ela fala assim, olha tipo de imóvel, presta a sua chave aí primária, traz ela para cá. Só que eu vou colocar aqui dentro da minha tabela, ela vai ser chave estrangeira, você não faz parte de quando eu fui criado, né? Então ela é estrangeira. Ninguém criou essa tabela imóvel já com uma chave estrangeira. Não existia, porque foi feito por meio do relacionamento. Quando houve o relacionamento, aí sim é a maneira que o sistema vai entender que esse imóvel tem informações, tem uma quantidade de tipo de imóvel, né, que é repetido no cadastro. E por aí vai. Então ele tem relacionamento com outras tabelas, cidade, praia, e o N acaba recebendo. Aí, N para N é que ele acaba gerando uma tabela, né, com as chaves primárias. Aqui, ó, itens da mobília, por exemplo, ó, 1. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, aqui é 1 para N. E 1 para N. É esse aqui mesmo, ó. Imóvel e mobília. Então, aqui tem 1 N, aqui tem 1 N. Então, ele criou a tabela associativa. Não existia essa tabela aqui, ó. Com a chave, ele cria a chave primária dele, normal, joga as duas chaves estrangeiras das duas tabelas e cria aqui, foi criado o campo quantidade, que estaria na mobília, tá? Mas aí é um detalhe dessa problemática, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que foi criada essa tabela, que a gente vai ver isso na prática também, mas fiquem tranquilos. Bom, aqui tem a explicação do que eu acabei de falar, do PK, que é a chave primary key, né, chave primária, e foreign key, que é a chave estrangeira. E é o N que recebe a chave estrangeira. Tá? Então, se você olhar um exemplo, vai cair numa prova, ou teste, uma empresa, o cara identifica o erro, né? E ele coloca esse gráfico aqui para vocês, e aqui, ó, inquilino, ele coloca 1 para 1, vamos supor, né? Ou então, 1 para N, e ele não põe a chave primária aqui, ó. Mas falou, opa, tá faltando uma chave primária aqui, porque esse cara é N, tá relacionado, e não tem aqui, ó, a chave estrangeira do inquilino. Então, você já achou o erro aí, ó. Então, isso é importante também no visual aí, né? Apesar que a ferramenta que a gente usa para elaborar esse cara aqui, ó, possibilita que você automaticamente enxergue essa migração das chaves aí, né? Ou criação da chave estrangeira. Bom, o que mais?
aqui tem outro exemplo de dicionário de dados. E é isso. Aí fecha aqui, aí termina aqui o material. Deixando claro que ele trouxe uma tabela comparativa entre modelo conceitual e o lógico, que a gente começa a sair um pouco daquela questão simples, não é simples, mas como é que eu vou dizer, inicial, né? E começa já a pensar um pouco mais na questão prática que vai acontecer. Entendendo que tem uma teoria, tem uma técnica que é top-down, bottom-up, para a gente fazer essa extração e montar essas representações simbólicas aí do diagrama, que é necessário entender um pouco mais aí da questão de chave, de campo, e que, feito isso, eu preciso criar o meu dicionário de dados, porque ele é importante para finalizar esse documento. Antes de eu dar sequência, eu queria ouvir de vocês. Aí ficou um pouco mais claro? Lógico que eu vou fazer uma atividade aqui com vocês, tá? Mas sobre esse entendimento aí desse conteúdo. Ficou tranquilo aí? O que vocês sentiram? Sou todo ouvidos aí. Tá de boa. Tá de boa. Tranquilo. Legal. Por mim, tá tranquilo. Pra mim também. Super tranquilo. Tranquilo também. Ok. Deixa eu ver se consigo abrir o material aqui rapidinho. Vamos ver aqui, ó. File new. Beleza, então, vamos lá. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ele abriu. Abriu. Depois eu já disponibilizo para vocês. Quem quiser baixar, eu vou tentar colocar esse arquivo no AVA aí. É o DB Designer, tá? Aqui é a versão 4. O DB Designer, ele cria aí já um modelo lógico, gerando ou criando um arquivo já na linguagem SQL. Eu vou fazer um rapidinho aqui, né, interagindo com vocês aí, pegando um exemplo aí. A falar em exemplo, eu tenho acho que eu fiquei de passar o exemplo da aula passada, quer ver? Deixa eu ver a solução da atividade da aula passada. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui vai aparecer aí já. Pronto. Na aula passada, aquela atividade que eu mostrei na aula passada, sacanagem eu pôr a resposta aqui, né? Mas tudo bem. Entender que daquela escrita, né, inicial, um banco tem o cadastro das suas contas, seus clientes, da sua agência, com os seguintes campos. Então é isso, ó. Quais são, né, as entidades? Agência, conta e campos. E aí vem os atributos. A gente está fazendo, não é o bottom-up, professor, que é o menor. Tudo bem, porque ali está mais fácil. Então é um middle, lembra que eu falei? Middle, bottom-up, ali tem uma mescla, dá para a gente identificar, não tem problema. Do que eu pegar primeiro todos os atributos que tem lá, depois, olha, tem cliente e tal. Percebo que o verbo está no presente. Eu preciso do verbo para dizer que agências são gerencia contas e contas possui clientes. Para eu achar a cardinalidade, né? A quantidade de vezes que uma tabela está relacionando com a outra. Ô, professor, mas aqui é N para N, ó.
não tem a tabela associativa. É no projeto lógico que isso vai acontecer. Então, eu queria fazer esse modelo conceitual, quero criar o lógico. Vou mostrar para vocês aqui, usando a ferramenta Case. Dá para fazer no papel também, tá? Mas, de qualquer forma, eu quero fazer esse carinha aqui, né? Para a gente poder visualizar como ele fica no modelo lógico, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo para vocês a tela do DB Designer, que aí, provavelmente, nós vamos usar bastante lá na aula prática, na faculdade, né? Mas eu vou disponibilizar, é facinho de instalar esse cara aqui, ele é bem, acho que nem instala, ele só baixa ele, mas é tranquilo. O problema é que ele está em inglês, mas não tem muita ferramenta aí, muita problemática com isso. Então eu vou criar um novo aqui, ó, file novo, e aqui eu vou usar aqui tabela, ó, não sei se dá para enxergar aí, se a tela tá ok, mas ele cria uma nova tabela. Aqui são os relacionamentos, ó. 1 para N, 1 para 1, N para N. Porém, a gente não usa esse aqui tracejadinho aqui, ó. A gente vai usar esses finais aqui, ó. 1 para N, 1 para 1 e N para N, que é esse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Então, vamos pegar lá a tabela... são 3 tabelas, né? Então, vou jogar aqui, ó. 1, 2, 3. 3 tabelas, ok? Por que 3 tabelas? Olhando a resolução da atividade anterior, é agência, conta e clientes. Então, eu clicando aqui na tabela 1, eu vou colocar aqui agências, já vou colocar no minúsculo, já vou me preocupar com a escrita voltada, porque é um projeto lógico, né? Então, é o nome da tabela. Aí eu vou clicar aqui, coluna, né? Que é campo. Ou atributo. Qual é o primeiro atributo de agências que tem lá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Código e nome. Então, código, ele já sugere ali, ó, ID, mas eu vou pôr do jeito que eu quero, ó, código, underline, AG. Não tá aparecendo nada do que você tá fazendo. Ainda tá tab 01 ali. Tab 01? Tabela 01. Não tá mostrando nada dessas configurações que você tá fazendo aqui na transmissão. Ah, aquela segunda parte não tá aparecendo? Então, peraí. Acho que eu não posso trocar a tela. Vê se agora aparece. Não aparece. Não apareceu ainda, pessoal, a criação da tabela? Só... Ainda não. Não. Apareceu. Apareceu. Agora apareceu. Apareceu. Agora apareceu. Pra mim não apareceu nada ainda não. Só tá a sua webcam. Agora apareceu. Agora apareceu. Legal. Então, olha aí, ó. Código da agência já aparece aqui, ó, como campo-chave. O tipo, olha lá, se é caractere, se é decimal, se é data. Eu coloco aqui, ó. Como é número inteiro, código 1, 2, 3, 4, não tem código 1,5, então não é decimal. E não pode ser letra, caractere, então ele é inteiro. Aí tem algumas especificações do sistema. Por exemplo, esse número, esse campo não pode ser nulo, ou seja, em branco. Eu vou colocar a flagzinha aqui, ó, dizendo que é obrigatório esse campo. E ele tem ainda a opção de autoincremento, AI, ou seja, o sistema é que vai inserindo esse código de agências. Por exemplo, a primeira agência vai ser código 1. Automaticamente o sistema vai, então, eu ponho auto-incrementar aqui uma flagzinha, ó, ponto. Aí o outro era nome, né? Nome da agência.
Desculpe interromper, mas alguém tá vendo o que ele tá fazendo? A tela tá travada e vocês só veem a Não, não setinha tá do mouse travado. bem devagar? Eu não tô fazendo nada na tela. Ah, tá. Tá, então, nome da agência. Agora sim, eu tô fazendo. Ela vai ser caractere, né? Não pode ser número. Beleza. Mas tá faltando algumas coisas aqui que a gente vai ver com calma aí, né? Alguns detalhes. Então aqui eu já tenho, ó, eu vou salvar. Ah, ele mudou de tela. Vamos ver se eu consigo. Agora que vai ser, vamos ver aqui, peraí. Espera aí. Posso fazer aqui. Espera aí, pessoal, que eu vou fazer, já vou ter que salvar aqui, que eu acho que eu perdi. Pera aí, deixa eu salvar. Calma aí. Opa. Pronto. Então vamos lá, deixa eu fazer de novo aqui. Aguenta aí que eu já vejo onde que nós paramos aqui. Caractere. Vou voltar aqui na tela. Vamos ver se agora tá certinho. Bom, vamos ver se tá certo aqui. Vamos lá. Então aparece aqui, ó, a agência que eu acabei de cadastrar. Ou seja, tem lá a chave primária, ó, e as suas características. Então percebe que eu saio da aula anterior, que ele está bem, né, genérico ali. Eu começo a especificar aqui, ó, que o código da agência é inteiro, o tamanho do campo e por aí vai. Um problema aqui de qualidade de... Ok, então, uma vez que eu fiz já a primeira, vou para a segunda tabela. Vamos ver se vai aparecer para vocês aí, ó. Tabela 2, contas. Código da conta. Ah, peraí. Número da conta e saldo. Fazer rapidinho, eu já passo para vocês aqui. Quando você vai preencher o campo dessa tabela, abre uma outra janela, não abre? É isso que ele não está aparecendo. Eu já vou fazer. E aí, porque se eu for ficar toda hora no Team e ficar abrindo e fechando, eu prefiro já fazer rapidinho aqui. Eu já mostro para vocês aqui a conclusão. Espera aí. Telefone.
compartilhamento de tela, acho que se você colocar na tela 1 não vai ter esse problema. Que aí acho que você está compartilhando só a tela do programa, mas não a tela que você está vendo, sabe? Peraí. Você diz aqui dentro, né? Ó, eu compartilhar, mas ele não dá muita opção aqui, mas vamos lá. Que nem aqui eu consigo ver a tela 1, que é o que eu estou assistindo aqui no meu computador. Aí do lado tem a janela do aplicativo do Teams. Eu acho que você não selecionou a tela 1, que é o que você está vendo no seu computador, todos os aplicativos. Isso é mais ou menos igual ao Discord. E você selecionou a janela do aplicativo. Só que como ela fica criando mais janelas, não dá visualização para a gente, porque ela só está mostrando o aplicativo aberto, entendeu? Agora, se você for compartilhar ali no primeiro quadradinho que fica a tela 1, vai aparecer tudo que está na sua tela. Se você minimizar o programa, vai aparecer o que você abriu depois. Eu acho, nunca usei esse Teams para saber se é isso mesmo. Não consigo mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu vou em compartilhar, se eu pegar a tela 1, vou fazer um teste aqui, tá? Tá aparecendo para vocês as 3 tabelas, certo? Tá. Beleza. Aí eu vou abrir uma tabela aqui, ó. Vocês me falam se abriu também. Agora sim. Legal. Então é isso. Então vamos lá. Então aí eu fiz as 3 tabelas colocando o quê? Essa informação aqui, ó. Né? Observando o modelo conceitual, né? Que foi o primeiro desenvolvido, fazendo a leitura dos requisitos que foram levantados, e aí com esse cara aqui eu venho para o modelo lógico. Né? Então eu criei as tabelas, vou inserindo o código do cliente, se ele é inteiro ou não, o caractere, se ele é chave primária e por aí vai. Fiz aqui, ó, beleza. Agora o que eu tenho que fazer? O relacionamento, ó. Então vamos lá. Agência. Espera aí que eu vou dar uma tossida aqui, eu não quero deixar ninguém surdo aqui. Ai. Não terminou ainda. Esqueci de pegar água. Tomei café, não sei o que lá e tal. Eu cheguei aqui, já era 8 horas e eu falei, pô, faltou água. Mas daqui a pouco a gente dá um intervalo rápido aí. Então vamos lá. A agência tem relacionamento com contas. É 1 para N. Então, eu vou lá. Aqui é 1 e aqui é N. 1 para N, sem ser o tracejado, é esse cara aqui, ó. Então, 1 para N. Aí, ó, onde está preenchido é o N. Aqui, ó. Tem mais, né? Qual é o verbo aqui? Gerencia. Então, eu clico aqui, ó, relacionamento, e vou dar o nome, gerencia. Ó. Onde está vazio é 1 e onde está preenchido é N. Tá? Então, eu posso colocar onde eu quiser aqui, ó. Ok. Vamos continuar. Próximo relacionamento. Contas e cliente. Então, é N para N. Então, presta atenção agora, hein? Conta, clientes. Vou até afastar um pouco aqui, ó. N para N é esse cara aqui, ó. Os dois preenchidinhos sem ser tracejado. Tanto faz aonde eu clicar primeiro. N para N. Olha aqui a tabela associativa, ó. Que ele criou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de outro jeito aqui. Agora sim. Ó, percebam que onde é N, ele fica sinalizado para a tabela associativa, ó. Era N para N, né? Então ele criou essa terceira tabela aqui, ó. E vamos ver o verbo, que é possui. Então, possui e possui.
Relacionamento possui. Muito bem. Tá, então, aqui a nossa tabela associativa. Observando que, olha aqui na parte inferior, né, ele coloca a chave FK, ó, estrangeira, tá vendo? Ó, index, né, que vai indexar. Aqui também tem a chave estrangeira, onde tem o N, que é o código da agência, ó, vem para cá. Então, quando é N para N, como que ele faria? Ele tem que usar o quê? Uma terceira tabela, não tem como, né? N para N, ia ter chave estrangeira aqui, chave estrangeira aqui, não tem como. Então, ele precisa dessa tabela associativa aqui. Então, é isso que nós vimos lá naquela representação de hoje. Bom, isso aqui está feito. Eu vou salvar aqui, né? E deixa eu ver como encontro o set, a opção de salvar e tal. Posso exportar isso daqui como código SQL, ó. Aí que o Luiz vai ficar bravo comigo. Mas, como é uma atividade que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou mostrar o código SQL, como é que ele vai ficar, tá? Então, eu vou exportar esse cara aqui, para vocês entenderem. Dá para exportar como imagem, que é o que a gente vai mais usar, né? Então, ele salva como PNG, ó. Posso pôr o mesmo nome, Ctrl 7. Deixa eu pôr no mesmo local que eu coloquei a modelagem. Ctrl 7 matutina. Salvar. Aí eu vou abrir esse cara aqui. Vamos lá. Olha lá. Ctrl 7 tá aqui, ó. Imagem. Agora ele tá uma imagem que vocês vão usar esse cara aqui para anexar no projeto integrado de vocês, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então eu preciso ele como imagem. Né? Então eu gero aqui no DB Designer, né, um arquivo de imagem. E também a gente vai precisar do SQL. Ó. Vou exportar como SQL script. Peraí, que tá machucando meu ouvido aqui. E vou salvar ele aqui, ó. Script, save script para um arquivo. Vou dar o mesmo nome, né? Encontro. Cada um é um tipo de arquivo, não tem problema por o mesmo nome. Deu erro aqui? Deixa eu pôr outro nome aqui, peraí. Aula 7. Deixa eu ver se... Ih, caramba. Vamos lá. Encontro 7. Abrir com... bloco de notas. Abriu não. Deixa eu fechar esse cara aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim, sim. Sim, Salabi. Então tá. Sim. Vamos fechar aqui, ó. Deixa eu fazer de novo aqui. Peraí. Vou selecionar todos aqui. Fazendo um pouco corrido, mas vamos lá. Vou exportar como script, ok. 7. Yes. Tá dando um erro, cara. Acredita nisso? Deixa eu ver qual é o erro aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Fiz meio correndo, não prestei atenção.
Esse que é o problema. Se você põe aí o código como caractere, tal, ele já acusa o erro ali, ele não deixa você salvar. Ou seja, ele está mostrando que tem um erro lógico, ele não vai falar, ó, meu, não dá para você implantar um banco de dados com esse erro, né? Com esse apontamento, um acento que você colocou, algum detalhe. Aí tem que caçar o erro aqui, que eu fiz meio... Deixa eu ver se está em clientes, que eu acho que sim. Não achei o erro aqui. Vou fazer aqui. Deixa eu ver de novo qual que é o erro. E ainda também a outra opção de salvar, né? Você salva como aqui, ali vem o arquivo XML, que é do próprio DB Designer, que é o arquivo para você manipular ele, né? Manter aí. Então você tem algumas opções de, além de salvar também, salvar até no banco de dados, mas eu acho que é interessante pensar na exportação aqui como imagem e também um script, né? Deixa eu ver aqui. Está dizendo que tá com redundância no meu. Eu vou rever aqui. Circular, redundância. Eu vou tirar então esse relacionamento. Vou deletar esse objeto aqui. Eu vou fazer um para N aqui, vamos ver se ele dá algum... Tem que ser N para N, vamos lá. Não tem que dar erro, né? Vou tentar aqui mais uma vez, não quero ficar muito tempo aqui. Aqui tem que ser rápido aqui, porque... Vou fazer 100 mesmo. Preciso descobrir aqui qual é o problema, mas vamos lá. Vamos fazer um para N aqui de qualquer forma. Vamos ver se não vai dar problema. Ele vai salvando. Agora foi. Olha aí o script do que nós fizemos, tá? Depois eu vejo qual é o problema ali, mas eu fiz sem meio raciocínio. Então, no bloco de notas eu consigo ver aí, ó, que eu criei uma tabela agências, onde abre parênteses. Parênteses não. Parênteses. Código da agência, ele é inteiro, não nulo e autoincremento, vírgula. Não agência, é caractere e ele pode ser nulo, né? Ou seja, pode estar em branco. Eu não mexi nessa opção. Chave primária é o código da agência. Fecha, ponto e vírgula. Acabou a criação da tabela. Próxima tabela. Por aí vai, ó. Ponto e vírgula, próxima tabela. Que é o relacionamento, né, que foi feito. Então, o que vocês estão lendo lá é o que nós fizemos aqui, ó. Clique a clique, né? Com os relacionamentos, e ele traz aí no SQL, tá? Que aí como é que é o próximo passo? Eu abrir o banco de dados, ou o sistema gerenciador de banco de dados, jogar esse cara aqui, ó, copiar ele, jogar na área de query lá, de leitura, que vocês devem estar começando a fazer isso, ou vão fazer em algum momento, e mandar executar. Aí o banco de dados já está pronto. Então percebam que agora sumiu aqui, peraí. Percebam que esse cara aqui é o modelo conceitual. Esse é o modelo lógico. Entre aspas, né? Vamos colocar assim, aqui é o modelo físico. Por que entre aspas? Porque está no código aqui, né?
A gente tem que ver ele implantado. Mas a partir desse código já está o modelo implantado fisicamente. Então, olha aí o processo importante que nós vimos aí, né? Desde do seu princípio, né? Vamos falar assim, de desenvolvimento, passo a passo. Eu fiz bem rápido, para vocês terem uma ideia. A ferramenta é bem simples de usar e tal, mas a gente vai pensar isso um pouco mais adiante. Mas eu quis mostrar para vocês, mesmo que fosse um pouquinho na prática, qual é a ideia, né? Como é que funciona esse processo. E o que está de documento atrás, por trás disso. Ou seja, eu não falei ainda aqui do dicionário de banco de dados, eu preciso fazer. A partir do momento que eu tenho essa situação aqui, ó, tenho essa situação, eu já posso fazer o quê? O meu dicionário. Porque, olha só, como é que eu vou saber que código de agência é o quê? Né? Então, eu preciso colocar isso, traduzir isso. E aí vem aquele dicionário lá, tabela por tabela. Cada tabela vai ter o teu dicionário completo. Deixa eu fechar aqui, só um minuto aqui. Ok, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, comentários, enfim, para a gente poder dar um break de 5 minutos no máximo aí para um café, uma água, um banheiro, e a gente retoma aí. Vamos lá, pessoal, pode falar aí alguma coisa, o que vocês acharam aí, entre aspas, assim, viram que tem uma lógica, tá tranquilo, tá muito acelerado, como é que tá o... Bom dia, professor. Bom dia. Professor, essa aula ela vai ficar gravada como as demais durante a semana, né? E isso, eu vou colocar o link dela, vai estar ali na pós-aula desse encontro, tá? Vou mostrar para vocês aonde, tá? Tá bom. Eu acabei de entrar, eu entrei agora por conta de algumas situações de logística, mas aí eu acompanho o início da aula mais tarde, depois. Tá bom, Cássio. Obrigado. É Juscelino. Desculpa, Juscelino, que eu vi Cássio falando aqui. Ó. Tudo bem. Obrigado, Juscelino. Por nada. O intervalo vai ser agora ou só às 9h50? Não, a gente não tem muito uma regra, né? A gente pode fazer os 5 minutinhos, eu estou só aguardando aqui ver algum comentário, aí eu estou esperando arredondar para 9h25 para ficar até 9h30, porque a gente vai ter aula de projeto integrado depois, tá? Ah, tá bom, então. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Ô, professor. Diga, Vinícius. Tá tranquilo até agora. Sim, tá tranquilo, o ritmo tá bom. No caso, quando a gente fosse fazer o relacionamento ali, a cardinalidade de conta para clientes, geraria uma chave primária composta, né? Na tabela que foi gerada. Poderia ser composta ou não? Olha, eu não diria composta, tá? É chave estrangeira, tá? Composta é outro tipo de chave que eu não comentei ainda para não misturar um pouco os conceitos, mas tem sim a chave, tá? Mas nesse caso aqui não, tá? É chave estrangeira mesmo, tá? A hora que a gente faz a ligação. Deve ser só estrangeiro, então. Só estrangeira, tá? Nesse caso aqui. Beleza. Eu acompanhei aqui no DB Design, ele deixa abrir no SQL 2014 também, né?
Deixa, cara, ele é bem legal, muito bom esse. Você também pode exportar como um modelo de, enfim, tem várias possibilidades aí, jogar direto no banco de dados, tal. É uma ferramenta case muito boa. É bem usado aí no mercado. Depois que vocês trabalharem um pouco com essa ferramenta, já coloca no currículo e tal, porque faz um diferencial aí. Mas precisa entender que tem todo esse processo, conceitual, lógico, físico, a documentação, né? Então isso tem que fazer parte aí, não é só ir fazendo e achando que a prática aí ela é mais importante. Ela é, mas a gente precisa sempre olhar assim, ó, pô, eu sou um profissional, então eu preciso registrar todo o passo que eu fiz, né? Mas é bacana, cara, dá para usar bastante aí com um banco de dados, sim. Bom, vocês querem fazer um break aí de 5 minutos até as 9h30, pode ser? Positivo, professor. Oi? Positivo. Positivo? Eu vou interromper a gravação, depois eu faço um outro arquivo